Horário oficial de Brasília, na Melodia 11:01. Vai começar o nosso debate. Oferecimento Instituto Melodia. Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, a partir de agora começa então o nosso debate. O Debate Melodia, nesta manhã de segunda-feira, hoje 23 de outubro de 2023. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora efetivamente vai participar do nosso debate aqui através do nosso site melodia.com.br, através do nosso WhatsApp 9990-25097. Você também participando com a gente aqui através da nossa página no Facebook e do nosso canal no YouTube. Pesquisa do dia. Pois é, gente, a cada dia piora a situação no Oriente Médio, a guerra. E a pesquisa hoje perguntando, o cenário está montado para uma nova guerra mundial? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, é o destaque desse nosso debate. A Melodia tem o prazer, a honra de receber os nossos mestres nessa manhã. O pastor Edinaldo Carvalho, da Assembleia de Deus em Madureira. O bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil. E o pastor Paulo Silva, da Assembleia de Deus do Boqueirão, em Saquarema. Vamos começar então esse nosso debate orando. O pastor Paulo Silva vai estar orando, abrindo então esse nosso debate. Querido Deus e Pai, estamos gratos por esta manhã maravilhosa que Tu nos concede, por essa oportunidade, Senhor, de mais uma vez estar em Tua presença, entre irmãos e amigos nesta rádio, ó Deus, que se propõe a trazer um tema tão importante para o nosso crescimento espiritual, mas um tema, Senhor, de tamanha complexidade sobre a história, mas simples, ó Deus, de uma certa forma a respeito das profecias que já estão prescritas na Tua palavra. Pai, que Tu nos dê o entendimento, toma a vida do pastor Edinaldo, do bispo Davi Gualberto, do pastor Eliel, mediando esse debate, Senhor, capacitando-nos a contribuir de uma forma a edificar os ouvintes. Ó Deus, que Teu Espírito esteja sendo manifestado na nossa vida e na vida de cada ouvinte, Senhor, para que o entendimento seja um entendimento para crescimento espiritual, para despertamento nesse tempo, Senhor, tão próximo à Tua volta, Senhor. Nós Te agradecemos por essa oportunidade, nos colocamos na Tua dependência e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Debate Melodia. Pois é, voltamos a falar sobre a situação no Oriente Médio. Desde que começou a invasão do grupo Hamas a Israel, nós já fizemos um primeiro debate, estamos nesse segundo passo e até porque a cada dia que passa piora a situação. A perspectiva dos especialistas nesse sentido é de que tende a piorar, não é, com novos enfrentamentos. As imagens são chocantes, as imagens que chegam, a questão humanitária de civis morrendo, de crianças em meio àquilo tudo, a escassez já de pão na faixa de Gaza, de água também, a intranquilidade sobre todos os aspectos, de sirene tocando a todo momento. E a questão toda é o pós-guerra, o que isso ficará de resultado psicologicamente das pessoas que estiverem vivas, né? Dessas crianças, dessa geração que vem aí. Mas a pesquisa hoje pergunta, isso tudo é um cenário, o cenário está sendo de fato montado para uma guerra mundial? Como é que é isso? Porque nesse momento os extremos começam a ficar evidentes, né?
O extremo dizendo que vai acontecer, que já é o apocalipse, está tudo já montado, não sei o quê. Por outro lado, o outro extremo dizendo, não, isso é mais uma página. E como é que é isso, hein? Vamos lá, vamos pro debate? Bom demais ter meu querido pastor Edinaldo Carvalho aqui com a gente, pra gente tocar nesse assunto, pra gente falar sobre esse assunto, trazer luz a este assunto. Bem-vindo sempre, mestre. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel, meu querido amigo. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Gostaria de dizer que todos os ouvintes nesse momento, além de ouvir, devem estar em espírito de oração. Existe um grupo lá em Nilópolis, Mulheres na Rocha, nesse sentido, orando, já em uníssono, né? Foram convocados para orar pelo debate. Amém. Assim também como Rebeca, sua igreja, está orando por esse debate, para que o Espírito Santo nos ajude a não confundir e a não apenas analisar os efeitos do fato histórico, mas entender a profecia como mandante do fato histórico. Porque, na verdade, a história cumpre aquilo que a profecia já anunciou. Não pode ser o contrário, não é? Porque a profecia é o que Deus disse que vai acontecer. E eu gostaria de ir entrando diretamente ao ponto. Podemos perceber que na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais aconteceram os estopins. Sempre teve um estopim para deflagrar uma grande guerra. Primeiro foi o assassinato do príncipe, né, Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro. Isso em 1914 até 17. E depois, na Segunda Guerra Mundial, a invasão de Hitler na Polônia. Isso foi o estopim para explodir a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Eu percebo que este ataque do Hamas a Israel foi numa dimensão jamais vista por um grupo terrorista que, a princípio, não tem indústria, não tem uma relação de Estado, mas tem uma relação de Estado no submundo, nas trevas, com o Irã, não é? E com os países que odeiam Israel. Por exemplo, por onde entram as armas que já reconhecidamente vieram do Irã para municiar o Hamas? Pelos túneis do sul do Egito, do sul de Gaza. Essa entrada aí que os egípcios estão bloqueando para que não haja um corredor humanitário, não é? E nem a saída de estrangeiros, por ali mesmo entram as armas que municiam o Hamas, porque o Hamas não tem indústria para ter esse potencial que demonstrou nessa invasão. Agora, qual é o efeito disso? E aí é que eu entro. Há possibilidade concreta, né, daquilo que pode se chamar Terceira Guerra Mundial, que, embora seja uma guerra meio localizada na Ásia, na Eurásia, no Oriente Médio, ela tem repercussão mundial, como foi a Primeira e Segunda Guerra. Você vê que a guerra não chegou aqui no Brasil, na Primeira nem na Segunda, não chegou nos países da América Latina, mas aconteceu o envolvimento desses países porque mandaram aliados, os navios brasileiros foram atacados pelos submarinos alemães, etc. Quer dizer, mas não houve um epicentro da guerra, será no Oriente Médio. E essa possível Terceira Guerra Mundial vai ter como elemento decisivo Israel, que será, vamos dizer assim, a vítima do ponto de vista de ser a nação atacada por todas e capitaneadas pela Rússia. Essa Terceira Guerra só pode vir desses dois atores. A Rússia, de acordo com o Ezequiel capítulo 32, estaria fazendo uma aliança com outras nações adversárias do povo judeu. Quais sejam? A profecia cita Togarma, Turquia, Pérsia. A Pérsia é o Irã. O nome Irã veio à tona em 1935. Antes disso, chamava-se Pérsia. Em 1938, há um acordo entre Pérsia, o Irã e a Rússia de proteção mútua. Há uma cumplicidade, um apoio velado de Vladimir Putin a Bashar al-Assad, da Síria, que serve como cabeça de ponte no sul da Síria
para reunir esses grupos terroristas, não só do Hezbollah, mas como de tropas e da milícia iraniana. Quer dizer, Israel já está cercado pelo norte, através do Hezbollah e da Síria, né, do Líbano e da Síria, através do Irã, desse grupo terrorista, e a Rússia de Vladimir Putin já se posicionou no que diz respeito a começar a criticar Israel, e agora não é só a Rússia, todo o mundo islâmico se levanta contra Israel em função da resposta pesada de Israel aos terroristas na faixa de Gaza. Aqui para nós, convenhamos, é resposta pesada mesmo, porque o que as tropas de Israel, o bombardeio de Israel já fez em Gaza é algo assim massacrante. Por quê? Porque é uma resposta, de certa forma, do ponto de vista do sentimento, proporcional ao que Gaza fez com Israel, pegando e matando civis como se fosse tiro ao alvo. Quer dizer, esse recrudescimento do ódio vai levar a outros agentes. Por exemplo, os Estados Unidos já estão no noroeste do mar Mediterrâneo. A Turquia está mandando navio junto com a Rússia. A Rússia tem já bases navais ali em Latáquia, no noroeste da Turquia, municiado pelos seus navios que vêm do Mar Negro, passa pelo Bósforo, vai no Mar de Marmara, Estreito de Dardaneles, Mediterrâneo. Me permite o termo, está na cara de Israel. Quer dizer, toda a geopolítica militar, bélica, contra um possível ataque a Israel, transformando isso numa terceira guerra mundial, não é descartável, é real, e isso está caminhando para esse cenário. Muito bom. Bispo Davi Gualberto, que bom também tê-lo aqui nesta manhã, meu bispo. Bom dia. Bom dia, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, pastor Eliel do Carmo. Bom dia aos nossos queridos debatedores, meu amigo pastor Paulo Silva, que é o nosso professor, pastor Reginaldo Carvalho, que de fato domina esse tema e trouxe já para nós, de forma introdutória, um panorama assim muito claro do momento que nós estamos atravessando. Eu não sou um historiador no sentido lato da palavra, nenhum cientista político também. Minha formação é na área da psicologia e, ministerialmente, pastor, e como um e como outro, preciso estar, de alguma forma, antenado ao que está acontecendo no mundo, sobretudo porque isso envolve as profecias bíblicas, envolve o mundo, mas envolve também a noiva do Senhor, a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo. Eu diria, Eliel, que na minha ótica de um leigo, a Terceira Guerra Mundial, ela já começou. E ela não começou agora. Eu entendo que a Segunda Guerra, ela é um rescaldo da primeira, e essa Terceira Guerra, no sentido pleno da palavra, de enfrentamento, será um rescaldo da segunda. Desde a década de 50, que a gente observa, eu diria que contornos desta Terceira Guerra acontecendo. Contornos no sentido de, em primeiro lugar, uma guerra ideológica. A globalização, por exemplo, ela é uma guerra ideológica. São os fortes se insuflando contra os fracos. A gente tinha na ponta os Estados Unidos da América e os países da Europa na tentativa de dominar o Oriente e dominar a América Latina e dominar a África de forma nas questões econômicas, na questão cultural. Então, essa também aí, essa globalização, essa guerra ideológica já é um panorama desta Terceira Guerra Mundial. Aí o que aconteceu? A gente observou na história as grandes crises econômicas atingindo essas grandes potências. Atingiu os Estados Unidos da América, atingiu os países da Europa. Agora, depois da pandemia, isso se acentuou terrivelmente. Os Estados Unidos
e as grandes potências da Europa hoje estão fragilizadas economicamente, e quem surge no cenário como um grande algoz ou enfrentando essas potências? A China. A China hoje é uma nação que serve de enfrentamento a essas grandes potências mundiais. A Rússia caiu. Com a queda do comunismo, a Rússia caiu economicamente. Aí a China surge e a China começa a bater de frente com essas grandes potências mundiais. Aí nós estamos na guerra econômica, que já é também uma nuance dessa terceira guerra mundial. A gente tem hoje a China, a Coreia do Norte, como grandes algozes dessas grandes potências mundiais, como os Estados Unidos e as nações da Europa. E aí nós temos uma terceira nuance, que é a guerra política. A guerra política envolvendo todas essas nações, né? O Brasil e os demais países da América Latina, na minha ótica, são meros coadjuvantes em todo esse cenário, porque, como vimos aqui do pastor Ginaldo Carvalho, de fato, o X da questão está nas grandes potências mundiais e Israel, dentro das profecias bíblicas. Então, o que eu digo e repito é que, na minha ótica, essa terceira guerra mundial já começou a acontecer há décadas e décadas. Nós chegaremos ao enfrentamento, que é o disparo dos mísseis, das bombas atômicas, que dizimarão a população mundial. Mas, na minha visão, que sou um pré-milenista e um pré-tribulacionista, eu creio na vinda de Jesus em duas fases. A primeira, eu creio no arrebatamento da igreja, que será um arrebatamento secreto. E na segunda fase, Jesus virá de forma visível para todo mundo. Então, eu creio que antes que ecloda essa terceira guerra mundial, a igreja de Cristo não estará mais na terra. A igreja será arrebatada antes disso tudo. Então, o cenário, ele está caminhando para esse desfecho, é bíblico, vai acontecer, e aí independe se a gente é pré-milenista, pós-milenista, pré-tribulacionista, vai acontecer. Na minha ótica, vai acontecer após o arrebatamento da igreja. A igreja não passará pela grande tribulação. Eu sou um pentecostal clássico. A igreja não passará pela grande tribulação. Porém, a terceira guerra, nos aspectos ideológicos, econômicos, políticos, já está acontecendo. E acontecerá no enfrentamento total, né, no cumprimento das profecias bíblicas. Pastor Paulo Silva, que bom também tê-lo aqui, mestre querido. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel, pastor bispo Davi Gualberto. E também uma grande honra estar ao lado e conhecendo nessa manhã o querido pastor Edinaldo. Estive muito atento ao debate anterior a respeito de escatologia, e esse é um tema, pastor, não só atualíssimo hoje, mas como atualíssimo na perspectiva profética, né? Cada dia piora a situação no Oriente Médio, o cenário está montado para a Terceira Guerra Mundial. Então a gente precisa considerar algumas coisas importantes. Primeiro, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que pós-pandemia me parece que está todo mundo falando em escatologia, vinda de Jesus, e isso declara sinal. Quando a gente vê dentro das Escrituras o tempo do fim, né, a gente vai perceber que o tempo do fim, ele não nasce hoje, né, ele inaugura-se com a vinda de Jesus, né? O autor aos Hebreus fala sobre isso. No capítulo 1, havendo Deus falado de muitas maneiras e muitas vezes pelos pais aos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então, desde que Cristo inaugura, né, o seu ministério e, consequentemente, o Espírito inaugura a igreja, cumprindo-se a profecia de Joel, capítulo 2, testificada por Atos, nós vamos ver que a gente vive um tempo. O tempo da igreja, o tempo do fim, eles são correlatos, mas até o tempo do fim que se inaugura em Cristo, ele tem uma consumação final, não é?
quando o próprio Senhor Jesus fala disso. Então, hoje, todos nós precisamos ter em consciência que a profecia ela é válida para todos os tempos. Quando nós remontamos as profecias faladas a respeito da restauração de Israel, as profecias do retorno de Israel, tudo aquilo que foi profetizado em relação à igreja, ao Messias, e o dia do Senhor no Antigo Testamento, que relata esse tempo final que nós estamos vivendo, e o dia de Cristo, vão nos trazer a seguinte consciência, que nós estamos vivendo, nós não só conhecemos as profecias que foram escritas anteriormente, mas nós estamos vivendo estas profecias no limiar do seu cumprimento, né? Então, podemos dizer certamente que os tempos necessitam de temas como esse nas nossas igrejas para que nós possamos literalmente nos preparar para tanto. Se eu não me engano, uma fala do pastor Edinaldo, ele falou: 2 coisas importantes precisam ter nesse tempo: a igreja evangelizando e se mantendo fiel. A igreja que evangeliza para salvar o perdido e a igreja que se mantém fiel aos seus princípios. Olhar para as profecias não nos deve gerar temor, porque muitas pessoas olham para o Apocalipse com medo, mas na realidade o Apocalipse ele traz terror para a iniquidade e glória para aqueles que estão em Cristo. E quando nós vemos o cenário hoje, né, que está vivendo Israel em si, e o Oriente Médio, nós sabemos que existem inúmeras promessas de Israel. A terra da Palestina, né? Eu estava vendo uma reportagem com o premier palestino, se eu não me engano, Mohamed Shtayyeh, não sei se é exatamente essa pronúncia que dá. Ele falou: não, porque o nosso conflito remonta ao ano de 1948. Tudo bem, 1948... Aí nós que conhecemos a história e a palavra sabemos que a diáspora ela iniciou-se na invasão do ano 70 de Jerusalém, cuja destruição do templo foi o seu ápice e os judeus foram espalhados por toda a terra. Em 1947 e 48 decretou-se esse retorno que as profecias também de Ezequiel e de Jeremias retratam a sua vinda ao retorno da terra que Deus deu aos seus pais. Então nós podemos dizer, biblicamente, que o território que Israel reside hoje, requerido por povos estranhos, na realidade não é um fato que se inicia há quase 80 anos, mas é historicamente uma herança dada por Deus ao seu povo, conquistada por Josué e reconquistada e confirmada 1000 anos antes de Cristo, quando Davi vence literalmente os filisteus e faz de Jerusalém a sua capital. Então isso é uma coisa... É uma guerra territorial, é uma guerra de posses, é uma guerra fundamentalista sobre as perspectivas religiosas, porque nós sabemos que do 1.500 bilhões de muçulmanos, o povo comum e simples, que nós vemos em Israel, por exemplo, a Cisjordânia, tendo cidadãos judeus e muçulmanos trabalhando em mesma empresa, se respeitando, entrando em Jerusalém para trabalhar, enfim. Então, o povo comum nem sempre está vinculado a isso. Esse é o primeiro ponto. Mas as suas lideranças têm nas suas ideologias que o território utilizado por Israel hoje, que lhe foi doado pela resolução da ONU, né, de número 181, acho que, se eu não me engano, 19 de novembro de 47... E tomado posse na Guerra da Independência de 1948, quando, ao receber aquela terra formalmente, os árabes, os povos vizinhos lutaram contra eles. Então, hoje nós vemos Israel como um estopim, como disse o pastor Edinaldo, o quebra-cabeça está montado. Eu não posso, por minha parte,
minha conta e risco dizer que já está tudo pronto para que a Terceira Guerra Mundial aconteça. Por quê? Porque envolve aspectos históricos citados pelo pastor, pelo bispo Davi Gualberto, e existem fatos que estão se montando para isso. Então, hoje, nós vemos similaridades, por exemplo, na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial, ela foi tirando as minúcias desta grande guerra, ela também envolveu dois lados. Ela envolveu os aliados, compondo do Reino Unido, França e Rússia, contra os impérios centrais, Alemanha, Áustria e Hungria. Tá? Quando a gente vê, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, é mais uma vez um conflito entre duas partes. Tá? Citando aqui, por exemplo, os aliados, França, Polônia, Reino Unido e seus confederados, contra o chamado eixo, Alemanha, Itália, Japão e seus confederados, que na realidade, na Segunda Guerra Mundial, como nós estamos vendo hoje, claro, na invasão terrorista e covarde do Hamas ao território de Israel, que segundo os jornalistas é algo sem precedentes, porque sempre Israel saiu à guerra, mas agora ele foi atacado territorialmente falando. Na Segunda Guerra Mundial, as duas grandes coisas, os dois grandes confrontos, identificou que não se fazia distinção de soldado e civil. Entra e mata todo mundo. E a Segunda Guerra Mundial tem um ponto nevrálgico nisso, o Holocausto. Quando Israel entra em cena para ser eliminado. Fatalmente, que todos aqueles ao longo da história, isso é provado, que se levanta contra Israel, vai bater de frente com Deus, porque o papo de Israel é com Deus. Ele pode passar aflição, ele pode viver, como diz o profeta Ezequiel no capítulo 30, o dia de angústia de Jacó, que existe um tempo profético, se der tempo a gente vai falar um pouco sobre isso, mas nós vamos ver hoje dois lados, os que amam e os que apoiam Israel. Né? E a Bíblia, Jesus, quando ele fala, só para eu fechar a minha fala, pastor Eliel, quando Jesus fala em Mateus 24:6, e certamente ouvireis falar de guerras, o que está acontecendo? Quando se fala de guerra, é porque ela existe. E ele também fala, ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Então, o cenário está sendo preparado, como tem sido noticiado, os atores estão se montando para poder tomar as suas partidas. Né? O pastor Edinaldo, na semana passada, falou que rapidamente a mídia seria manipulada contra Israel para colocar ela como a algoz disso, né? E isso está acontecendo literalmente. Nós estamos vendo protestos no mundo todo contra Israel e a favor da Palestina. Só que o protesto é para destruir, não só arrancar Israel do seu território, mas matar os judeus. E tem uma outra conta que a gente vai linkar, que quando Jesus fala sereis odiados por todos por causa do meu nome, nós podemos caracterizar dois povos que são odiados pelo mundo, né? O povo de Israel, uma nação humana, e o povo de Deus. Porque essa conexão vai chegar para a gente. Porque o Hamas que odeia Israel também é aquele que odeia a igreja. Então, tudo está sendo construído para que o rumor da guerra mundial surja no cenário de autoridades batendo cabeça, porque ninguém consegue resolver a situação até que, profeticamente, o homem da iniquidade, o anticristo, surja no meio de um mundo de conflito e traga a falsa paz e segurança para se aliançar com Israel. Então, tá tudo montado, Israel, Eliel, tudo montado.
progressivamente isso tudo vai acontecer. Muito bom. Vou fazer aqui o intervalo. A gente está deixando... Esse é um tema muito complexo, sobre todos os aspectos, até de entendimento. Então, cada participante, dentro do seu tempo, né, explana aqui, traz com minúcias de detalhes. Isso que é importante. O importante é você que sai do outro lado e entender o que de fato está acontecendo. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta com a segunda parte. Estamos apresentando Debate Melodia. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar. Bem-vindo ao canal Melodia. Assista aqui a momentos que marcaram a nossa programação. E quando o céu se movimenta, a corrente se arrebenta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Algumas perguntas tanto tempo estudando teologia, o curso de 1 ano e meio, quando eu fiz teologia eram 4 anos. Então, apesar disso tudo, 1 ano e meio nós vamos levar você onde as águas são mais fundas. Você vai aprender no curso de teologia do Instituto Melodia coisas que você nunca ouviu, tendo 30 anos de igreja, até talvez sendo pastor, porque são matérias das mais variadas, história do cristianismo, teologia sistemática, ética cristã, homilética, são mais de 70 aulas gravadas em Full HD. Então chega de ser um cristão superficial. 1 ano e meio a gente vai ensinar para você com profundidade a Bíblia. Sabe quando você pode parar de estudar? Nunca. Porque a gente precisa meditar e estudar a Bíblia o tempo todo. Eu tenho 57 anos e ainda continuo aprendendo. Esse é o verdadeiro cristão. É aquele que nunca está satisfeito com todo o conhecimento que tem. Bem-vindo ao cristianismo, bem-vindo ao curso do Instituto Melodia. Clique no link, faça a sua inscrição, que você será profundamente abençoado. Nós estamos juntos aqui na nossa Melodia. Daqui a pouquinho vamos conferir a mais pedida, a mais votada. E eu quero abraçar você, ouvinte da Melodia. Muito obrigado por esse carinho, muito obrigado por essa audiência maravilhosa que cresce a cada dia. É a número 1 do Rio de Janeiro. Melodia, a voz que fala ao coração. Melodia, melodia.
Voltamos a apresentar Debate Melodia. Pois é, de volta com a segunda parte, então, do nosso debate. Aliás, uma primeira parte maravilhosa, sensacional. Estamos começando a segunda parte nesta manhã, discutindo aqui essa situação, né, no Oriente Médio, essa guerra que se prolonga e a cada dia que passa piora a situação sobre todos os aspectos. Estamos discutindo aqui este assunto com o bispo Davi Gualberto, com o pastor Edinaldo Carvalho, com o bispo Paulo Silva, já na segunda parte, então, aqui do nosso debate nesta manhã. Quero começar aqui essa segunda parte com o pastor Edinaldo Carvalho, voltando a falar da questão das profecias, pastor Edinaldo. Aonde no texto exatamente encaixa isso, de Mateus 24, texto profético das dores, do princípio das dores, do texto das profecias de Daniel? Onde a gente está, literalmente? Tem como a gente se situar na questão das profecias hoje? Ezequiel 38. Ezequiel 38, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, somente. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o seu rosto contra Gog. Então nós temos que analisar quem é Gog. Gog é um chefe. Gog é um czar, um primeiro-ministro, um presidente da república, é um chefe de uma nação, não é? Da terra de Magog. Quem é Magog? Magog é neto de Noé por Jafé. Os antigos citas, que segundo Heródoto, Plínio, Flávio Joséfo, esses historiadores citam como os magogianos, os que habitavam as terras do norte, netos de Jafé, que povoaram ali a Eurásia, os Cáucasos, hoje a Rússia. E por que a Rússia? Simplesmente porque existe uma citação dos historiadores para localizá-los geograficamente? Não, porque a política externa de Vladimir Putin, a partir do ano 2000, Eliel, é impressionantemente verídica com relação à aliança prevista em em Ezequiel 38. Eu estudo essa política externa da Rússia desde quando Vladimir Putin ascendeu ao poder no ano 2000. Então ele vem fazendo aliança, não apenas com o mundo islâmico, como também com a Pérsia, com o Irã, com a Síria. Você vê que Putin defendeu Bashar al-Assad, mesmo que Bashar al-Assad tenha jogado produtos químicos na guerra civil da Síria. Então a Síria já está na mão dele, que é o quê? É exatamente a cabeça de ponte da Rússia contra Israel, está ali pertinho. Então é o seguinte, olha o texto: Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Quem é Meseque e Tubal? Netos de Noé por Jafé. Então, ele está dizendo que esse homem, esse chefe da Rússia, vai fazer aliança com os seus satélites, que se originam da mesma herança genética de Jafé. Profetiza contra ele, Deus mandando profetizar contra Gog. Por que profetizar contra Gog? Contra o governante da Rússia. Aí a gente volta no início do século XX, quando o comunismo entrou na história humana. O que o comunismo fez com a mente do homem, que repercute até hoje. E aí a gente pensa, será que isso é o que Deus tem contra Gog e Magog? E Yuri Gagarin, quando chegou à órbita da Terra, olhou pela escotilha da sua nave e disse assim: a Terra é azul e não vi Deus. Isso foi uma festa na União Soviética. Tá vendo? Deus é uma fábula. Karl Marx diz que a criança acabrunhada é o espírito da religião, e a religião é o ópio do povo. Então a Rússia, a antiga União Soviética, tentou tirar Deus da história humana. É por isso que a gente entende um pouco a profecia, dizendo: olha, eu tenho algo contra Gog, da terra de Magog, profetiza contra ele. E o texto continua, dizendo assim, é rápido. Aí no versículo 4, aí é crucial. O texto está dizendo: far-te-ei que te volvas. É a mesma coisa que Deus falando para o chefe da Rússia: eu vou fazer você se volver, eu vou fazer você se virar. Porei anzóis no teu queixo. O anzol puxa. E te levarei a ti e a teus exércitos, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todos a espada.
O próprio Deus é que vai fazer a Rússia se voltar contra Israel. Está no texto. Esse versículo 4 de Ezequiel 38 é algo assim de uma clareza, pelo menos para mim, é de uma clareza assim fabulosa. Aí a profecia cita os povos que vão acompanhar o chefe da Rússia. Diz persas, que é o Irã. Etíopes, a Etiópia, de fundamentalismo islâmico. Put, e com eles todos com escudo e capacete. Put pode ser alguns países da Europa. Gomer, também da descendência de Jafé, das suas tropas lá do lado. E a casa de Togarma. Quem é a casa de Togarma? A Turquia. Você vê que a Turquia já favoreceu o Vladimir Putin passar com seus navios do Mar Negro até o Mediterrâneo. O Putin não teria acesso ao Estreito de Bósforo se não fosse um acordo que já foi feito com o Putin para passar os navios. Um dos artigos desse acordo é que o Putin não podia trazer armas nos navios. Ora, que tolice! Porque existe uma cidade ao noroeste da Turquia, chamada Latáquia, que é russa. E é uma base naval russa. Então, a base naval da Rússia de Sevastopol, que fica na Crimeia, por isso os russos tomaram a Crimeia, para Latáquia, tem toda uma circunnavegação geopolítica através do Mar Negro, o Estreito de Bósforo, até chegar no Mar Mediterrâneo, que está ali de frente para Israel. A geopolítica do ataque a Israel já está pronta. E o pivô da Terceira Guerra Mundial vai ser Israel, porque as nações vão se voltar contra ele. Vai ser um clamor mundial, como já está sendo na imprensa, na mídia, hoje no mundo inteiro, porque está achando que Israel é o assassino, mata grávidas, mata crianças, destrói casas, destrói famílias. E o enredo é esse, para que aí justifique esses países se aliançarem para entrar na guerra. Agora, o mais vibrante disso tudo é que os Estados Unidos não vão entrar nessa guerra. Eles estão lá de prontidão, porque Deus intervém antes. Isso já está no capítulo 39. Porque foi o próprio Deus que está chamando essa guerra para contra Israel. Porque a expectativa de Deus é que os judeus se convertam a Cristo. Os judeus, a Bíblia diz que é um povo de dura cerviz. Cerviz é carne de pescoço. Mamãe falava assim para mim: Dino, vá lá no açougue, peça o açougueiro meio quilo de carne para eu fazer uns bifes aqui para seu pai. Mas não me mande carne de pescoço, porque a carne de pescoço é dura. Eliel, é isso aqui. A cerviz é esse pescoço aqui. É uma carne dura, é um músculo que não se verga. Os judeus não se vergaram a Cristo, porque eles pensavam e pensam sempre num Messias guerreiro, lutador, general, rico, que tenha tropas e que tenha armas. Aí aparece um carpinteiro com os pés cheios de poeira de andar na Galileia dos gentios. E perguntaram: ele é rico? Não, diz que não tem onde repousar a cabeça. Vem de família tradicional? Não, é filho de carpinteiro e cadrão de casa. Ele tem exército? Que exército? Tem 12 malucos. Chega lá atrás dele, gritando: Hosana, Hosana, Hosana. Ah, então mata, nós queremos o Messias poderoso. Então eles não se curvaram a Jesus. E o fim dos judeus é quando eles vierem a dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, olhando para Cristo, se curvarem, e Deus, na profecia, diz que vai mudar o coração de pedra de Israel para um coração de carne, para que Israel entre convertido no reino milenar. Esse cenário só pode vir através da dor. Por isso que nas profecias, tanto de Jeremias 37, que fala do dia de angústia de Jacó, quanto fala das dores de parto para a mulher que sente dores. A mulher que sente dores não é a igreja. A igreja já deu luz a Cristo em seu coração. O Israel é que precisa gerar luz ao Messias. Por isso que ela sente dores de parto. Jeremias chama Israel de a primípara. A primípara é a mulher que vai dar luz pela primeira vez.
enquanto Israel não reconhecer que Jesus é o seu Messias, vai passar por Gog e Magog, que é essa guerra, onde o próprio Deus vai intervir, através de terremotos, através de meteoritos que cairá do céu, porque Israel não teria como combater Rússia, Irã, Síria, Líbano, Etiópia, Gomer, que pode ser a França e a Alemanha. Olha isso, que vão se juntar contra Israel, por incrível que pareça. Aí o Senhor intervém. E depois, quando o Senhor intervém, dá a impressão que houve uma paz. A Rússia vai se quebrar no seu poderio bélico, porque Deus diz que vai fazer uma sepultura para Gog nas terras da Judéia, nas montanhas da Judéia. Aí entra esse homem da pacificação, que o pastor Paulo citou, o anticristo. Ele dizendo que ele é o propugnador da paz, que ele está trazendo a paz. Aí Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses, diz, para os judeus, quando andarem dizendo paz e segurança, a partir dessa aliança que o próprio Israel fará com o anticristo, sobrevirá repentina destruição. Porque no meio disso, o templo será construído, anticristo entrará no templo, diz assim, não precisa mais de manjares nem de sacrifício. Eu sou o próprio Deus, quero adoração para mim. A Israel não topa isso. Rompe o acordo e aí o anticristo sobe para Asdralon, no Megido, ali em Armagedon, no sopé do Monte Carmelo, e começa a convocar os exércitos que estão debaixo da sua liderança. Esses exércitos que estarão debaixo da liderança do anticristo já estão previstos na Agenda 2030 da ONU, que monta o Exército Mundial Único, que vai estar a serviço do anticristo para invadir Israel. O anticristo invade Jerusalém, mata 2/3 dos judeus, os mais impertinentes, os mais duros, mas 1/3 foge, que é a mulher vestida de sol de Apocalipse capítulo 12. Foge pelo sul da Jordânia, vai para o sul da Jordânia, num lugar que se chama Edom. Ali o Senhor vai ter um assunto com o anticristo e com suas tropas. O Senhor não vem em Jerusalém, não vem no Monte das Oliveiras por enquanto. O Monte das Oliveiras é o último estágio da vinda do anticristo, de Jesus. O primeiro estágio é em Edom, no deserto, onde ele tem um assunto com as tropas, detona as tropas, manda o anticristo, o próximo profeta, para o lago de fogo, e ali Israel se converte ao Senhor, dizendo, Baruch Rabá, Beshem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor, e reconhecerão que o Senhor é o Cristo que já veio para a igreja, e a igreja, vendo isso, nós veremos isso, porque nesse momento nós já fomos arrebatados, já recebemos galardão, já participamos das bodas, e estamos vendo o Senhor pisar o lagar sozinho. Isso está em Isaías, capítulo 63. Este cenário não é outro, senão a preliminar dessas duas grandes guerras que estão por acontecer. A guerra de Gog e Magog, de Ezequiel 38, e a guerra do Armagedon, não é? De Apocalipse, que certamente também a sua geopolítica já está pronta. Tudo muito isso está nesse livro perfeito, que eu lhe dei, viu? Maravilha. Todo o roteiro do Armagedon está aqui. Boa. Bispo Davi, e o interessante é que isso é tudo com Bíblia. Isso a gente está falando aqui, né? Tem toda a questão política, a questão, né, do enredo que está acontecendo, mas o fundo bíblico, está tudo bíblico, Bispo Davi Gualberto. É mais uma prova cabal de que a Bíblia é a palavra de Deus e ela está se cumprindo literalmente. O que nós acabamos de ouvir agora, provavelmente dito do pastor Edinaldo, é um panorama histórico, mas fundamentado nas profecias bíblicas. Então isso precisa ficar claro para os nossos ouvintes, para aqueles que já são servos de Deus, salvos em Cristo Jesus, deve acender-nos a chama e a esperança de que nós, de fato, nós subiremos ao encontro do Senhor e estaremos para sempre com Ele, longe de todas essas crises, de todas essas catástrofes, estaremos na glória já recebendo a nossa recompensa no céu. E para aqueles que ainda não têm essa convicção e esta certeza, deve servir de alerta, porque parece que
os tempos estão se abreviando. Parece que há uma aceleração no cumprimento dessas profecias, da nossa ótica. Claro que na ótica de Deus está tudo acontecendo no tempo que ele já estabeleceu. Mas na nossa ótica humana, limitada, no nosso tempo, há uma aceleração. As coisas estão acontecendo, todos os dias se cumpre mais uma etapa dessa profecia. Então, nós precisamos olhar para isso e nos alertar. Aqueles que estão com Cristo, permaneçamos firmes, retenhamos firmes a confissão da nossa fé. E aqueles que ainda não têm essa certeza que possam de fato estar com Cristo. Porque os sinais estão aí. Falsos profetas, essa guerra aí velada e agora já se tornando não mais velada, mas clara, de Israel com o restante do mundo, terremotos, pestes, fome, perseguição religiosa. Então todo o cenário está montado para o arrebatamento da igreja, que eu repito, na minha ótica, será o estopim do limiar de toda essa história, o arrebatamento da igreja. Agora, nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar preparados. Eu não posso dizer se é amanhã, se é depois da manhã, pode ser daqui a um minuto. A nossa obrigação é estarmos prontos e preparados para a vinda do Senhor. Muito bem, cara. Eu já ia esticar esse gancho aqui pro bispo Paulo Silva, pra gente falar sobre isso aqui, e o bispo me iniciou aqui. É que tem muita gente, mas isso não é para agora, não. Isso, eu te falei, aí a gente fala dos extremos, né? Da dificuldade, do perigo dos extremos, hein, pastor Paulo Silva? A Bíblia, ela não propõe tempos e datas exatas, mas ela traz o tempo dos sinais que se aplicam ao momento da proximidade. É muito interessante isso, porque assim, os sinais eles estão diante dos nossos olhos, né? Quando a gente, por exemplo, estuda Mateus 24, do 32 a 34, que Jesus fala para os discípulos olharem para a figueira, e cita a parábola da figueira, e a figueira é uma representação direta da nação de Israel. E quando ele fala daquela geração, e ele não está falando especificamente na geração em que ele disse isso, mas profeticamente ele fala da geração em que a figueira floresce e os seus ramos estão prontos para dar frutos, a gente vai entender um pouquinho do tempo que a gente vive, porque se a gente considerar, depois de 19 séculos de diáspora, a partir do ano 70, com a perseguição romana, as profecias, né, que falam, por exemplo, na Ezequiel 36, eu os tirarei do meio das nações e os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra, considerando o território hoje de Israel, né? E vocês que habitaram a terra que dei a seus pais, vocês serão meu povo, eu serei o seu Deus. Nós vamos perceber que em 1948, especificamente no dia 14 de maio, Israel nasce como uma nação especificamente. Aí quando a gente volta o olhar para o Salmo 90:10, o Salmo 90:10 ele coloca 2 tempos proféticos, né, que a idade do homem é 70 anos, se pela sua robustez, se ele chegar a 80, é só enfado e canseiro. Então nós temos um período de 10 anos dentro dessa profecia que se enquadra com o momento que a gente vive hoje. Por exemplo, se nós considerarmos 1948 a 2023, nós estamos no ano 75 dessa geração, né? É claro, cada um tem a sua linha de entendimento, mas eu creio dessa forma. E um dado histórico, pastor Eliel, eu tenho um pastor amigo meu que mora nos Estados Unidos, chamado Luiz Prestes. Ele é um dos maiores estudiosos de escatologia que eu conheço. Quando Israel completou 70 anos, os Estados Unidos promoveu uma reunião diplomática, e essa reunião foi, né, para esta reunião foram convidados 400 pastores em uma reunião fechada.
E nessa data, nessa ocasião, entre tantas coisas que foi ministrada, Benjamin Netanyahu falou o seguinte: estamos começando o tempo da angústia de Jacó, citando Jeremias 30, versículo 7. Por que ele cita isso? Aleatoriamente, por que ele entende que o tempo de Jacó, segundo as Escrituras, estava começando como uma profecia, se o Salmo 90:12 literalmente fala que do ano 70, o ano 80 é enfado e canseira. Então, nós estamos em limiar de cumprimento profético. Deus tem grandes coisas para fazer ainda pela igreja, que ela será retirada, os conflitos se ampliarão, a mídia em todo o tempo está falando de ampliação, os atores, como dizem, estão se posicionando para que aconteça aquilo que foi falado pelo pastor Edinaldo, desse grande mover para um conflito maior. Então, podemos dizer o seguinte: o tempo está próximo, né? Não temos tempo hábil para falar outras coisas. A gente poderia trazer um pouco sobre a profecia de Daniel, a profecia das 70 semanas, em que 69 se cumpre, mas tem uma pinçada no tempo e na história para se cumprir, e nós vinculamos isso ao tempo do anticristo, da grande tribulação, das bodas do Cordeiro. Então, o cenário está pronto para a igreja manter-se por fé, para herdar a salvação e evangelizar enquanto há tempo. E Israel, ela tem que se preparar para que tudo aquilo que está prescrito para ela vai acontecer, ninguém muda. E por mais que as nações se unam contra Israel, Deus, mais uma vez, virá ao seu encontro e restaurará a sua geração, para que, por fim, a profecia final se cumpra, que eles olharão para quem transpassaram e conhecerão que Jesus Cristo é o Senhor, lá na profecia de Zacarias. Muito bom. Estamos fechando esse nosso debate de hoje. Mais uma aula aqui. Esse debate vai estar liberado daqui a pouquinho. Eu sugiro que você ouça esse debate novamente. 1, 2, 3, para que você haja um entendimento, viu? Muita informação. Então, importante mais esse debate. Compartilhe com alguém. Daqui a 15 minutinhos esse debate vai estar liberado para você poder compartilhar com a gente, tá? Quero agradecer mais uma vez o meu querido pastor Edinaldo Carvalho, da Assembleia de Deus em Madureira, na Rua Carolina Machado 174. Mestre, o que fica para nós de reflexão em mais um término de um debate? Por amor às nações, Deus guarda e abençoa Israel. Parece contraditório, mas a salvação vem por Israel. A salvação vem pelos judeus. Há um judeu morando na casa do Pai, Yeshua HaMashiach, e voltará à terra. E não deixará de ser judeu, porque Deus não desfaz do que já fez. E reinará sobre as nações de Jerusalém, para abençoar todas as nações num tempo de paz, que se chama o milênio do Senhor. A igreja precisa vestir as suas roupas de boda, porque o arrebatamento está às portas. Não será o tempo do fim, mas será o fim dos tempos, do ponto de vista do tempo do homem, do tempo da igreja, para que depois haja juízo na terra e, enfim, Jesus volte para reinar os 1000 anos. Maravilha. A todos um beijo no coração. Léo, muito obrigado por mais essa oportunidade. Mestre, obrigado. Agradecer também, irmã Glorinha, aqui com a gente também nessa oportunidade. Muito obrigado, querida. Bispo Davi Gualberto, da nossa querida Missão Evangélica do Brasil, em Padre Miguel, na zona oeste do Rio, na estrada da Água Branca 3606. Bispo, e aí, o que fica para nós de reflexão, irmão? Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, contigo, com os nossos demais debatedores, nossos companheiros. Apocalipse capítulo 3, versículos 10 e 11. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Maravilha. Bispo Paulo Silva, da nossa querida Assembleia de Deus do Boqueirão, na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, em Saquarema.
que fica para nós de reflexão, mestre? Pastor, primeiro eu quero agradecer essa rica oportunidade. Eu queria, assim, falar uma frase para o nosso querido Edinaldo, né? Para onde iremos nós? Se tu tens as palavras de vida eterna. Para nós, eu me sinto muito honrado, pastor, de estar aqui aprendendo com o senhor, com o bispo Davi Gualberto. E duas coisas importantes para nós, né, como igreja e como servos. Primeiro, atentar para aquilo que Jesus falou em Mateus 24:4, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Né? Esse é o primeiro ponto. E segundo, aquilo que ele declara, né, no versículo 13 de Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não perca a sua espiritualidade, não deixe de congregar, mantenha-se de pé, porque a salvação, ela inicia-se do sim para Deus até nos encontrarmos com Ele. Viva plenamente a sua fé em santidade, perseverando para encontrar com Ele, receber a coroa. Maravilha, agradecer também meu querido pastor Paulo Herédia, Paulinho Herédia, de Porto da Roça, aquele povo querido que a gente ama. Obrigado, Paulinho, pela presença. Valeu, gente. Obrigado, Luciene Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite com o nosso Cristo em Casa, pregando o pastor Paulo Afonso Generoso. Às 10 da noite, mais um Cristo em Casa. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.